Pandemia, confinamento, máscara. Lembra-vos de alguma coisa? Mas talvez não isto. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e se acabaste de chegar aqui ao canal, sejas bem-vindo e não te esqueças de subscrever. Não te esqueças também de acionar o sininho para receber as notificações. Este mês vai haver um vídeo todos os dias e também não te esqueças, por favor, de deixar um like no vídeo, caso gostes, obviamente, porque já sabes que é importante para quem faz vídeos aqui no YouTube. Ora, hoje vamos falar de um livro que eu quase que diria, com as devidas distâncias, poderia se passar hoje, ontem ou anteontem. Estou a falar da Dança das Estrelas. Este livro é da mesma autora do Quarto de Jack, que eu li e gostei muito, só depois é que vi o filme, e deixem que vos diga que é tão bom ou melhor do que o Quarto de Jack. Primeiro que tudo, eu queria agradecer à Porta Editora o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E, na verdade, é um livro que a mim me apaixonou. Tem a escrita da autora, que toda a gente já sabe que é bastante boa e, portanto, eu não vou sequer entrar por aí, porque não vale a pena, mas queria-vos falar da história. Este livro conta a história da Júlia. A Júlia é uma enfermeira que está em Dublin, em 1918, e que está, como nós sabemos por questões históricas, a viver um momento difícil, a viver um momento de pandemia. Ora, esta gripe, também ela muito contagiosa, também ela que tem que ser tratada com muito cuidado, acaba por matar muitas pessoas e acaba por fazer com que quer as condições de trabalho nos hospitais, quer o número de pessoal nos hospitais, acabe por ter alguns problemas, nomeadamente no que diz respeito a poder gerir essa situação. É aí, num dia em que a Julie se vê sozinha, que aparece a Birdie. A Birdie é uma jovem que não tem conhecimento nenhum de enfermagem, portanto ela quer só auxiliar, mas é uma mulher fantástica a nível das relações humanas. A estas duas mulheres vai-se juntar a doutora Kathleen, que acaba também por aparecer na maternidade sempre que é preciso. Estamos numa maternidade e se calhar foi isso que a mim mais me fez sofrer. Ou seja, como todos nós sabemos, viver uma pandemia não é fácil. Viver uma pandemia em 1918 deve ter sido muito pior. Viver uma pandemia nas condições em que estas mulheres estavam em Dublin deve ter sido pavoroso. Ainda por cima numa maternidade. Ou seja, um local que deveria ser um local de encantamento. O parto é um ato de amor, é um ato de felicidade, é um ato de comunhão com o ser que está a nascer e de repente estamos ali, naquelas condições, numa pandemia, onde tudo acaba por ser muito mais sofrido e muito mais doloroso e esse ato de amor e essa beleza do próprio parto acaba por ficar em segundo plano. A mim magoou-me muito essa parte de esta mulher ou estas mulheres não poderem, não conseguirem vivenciar o parto desta maneira mais bonita e com a felicidade que era inerente a estas mulheres. Temos também a história de algumas doentes, a história muito sofrida destas mulheres que têm muitos filhos, porque ter muitos filhos era uma prova de amor para aqueles homens, e estas mulheres que acabam por muitas vezes sacrificar as suas próprias vidas para dar à luz os seus filhos. No entanto, o livro acaba, na minha opinião, com um grito de alerta, mas um grito de revolta, mas ao mesmo tempo um grito de redenção. O livro acaba, na minha modesta opinião, com um grito de esperança, acaba com uma forma de enaltecer o amor e de mostrar que mesmo nas situações mais delicadas, mesmo nas situações mais violentas, nós podemos fazer a diferença com atos, maiores ou menores, mas podemos fazer a diferença. O livro passa-se em 2-3 dias, portanto, como vocês veem, o limite temporal é muito pequeno, portanto, é mesmo tudo ali à flor da pele e isso nota-se na forma como a autora acaba por descrever as diferentes situações. E, se quiserem, é também por si só um livro de histórias individuais.
Ou seja, para além desta história coletiva, que é aquela maternidade que estas três mulheres têm em conjunto, que as une, depois cada uma delas tem uma história individual. A médica tem a sua história, a Júlia tem a história familiar com o irmão, que também é uma história muito própria, e a Birdie também tem a sua história. E no fundo, ao autor a nos dar estas histórias individuais, acaba por provar que também elas construíram de alguma forma as vivências destas mulheres e as formas destas mulheres estarem na vida. E a forma como estas mulheres acabam por lidar perante as situações. Sejam elas de uma forma mais dramática, sejam elas de uma forma menos dramática, sejam elas de uma forma mais amorosa, era isso que eu ia dizer, mas a verdade é que tudo isso acaba por nos fazer perceber aquilo que estas mulheres estão a viver e aquilo que estas mulheres acabam por viver em conjunto, as três, na maternidade. Porque basicamente a ação da história passa-se naquela sala de maternidade, naquele espaço confinado, quando já estamos em confinamento. É um livro que, curiosamente, a mim marcou-me muito o facto de estarmos, se calhar, também nós em pandemia e também nós em confinamento. Portanto, todo este vocabulário que acabou no final deste ano, que acabou no ano em que passou por entrar no nosso vocabulário usual, por entrar na nossa normalidade, as máscaras, o desinfetar as mãos, tudo isso que acaba por estar representado também neste livro, acaba por nos dar uma dimensão, se calhar, mais sentida deste livro. E sobre esse ponto de vista é muito interessante na nota final que a autora diga que a editora resolveu avançar com o livro, porque o livro foi escrito antes da pandemia e a autora resolveu avançar com o livro e com a sua publicação durante a pandemia. Portanto, não é um livro escrito durante esta pandemia, é um livro que já estava escrito quando a pandemia acaba por invadir o mundo e por também ela unir o mundo. E é um livro que acaba também por nos mostrar as diferenças entre uma pandemia no século XXI e uma pandemia no início do século XX. Portanto, as diferenças não só a nível tecnológico, mas a nível da informação, a nível dos cuidados de saúde, a nível dos materiais, a nível do... Bom, só há uma coisa que eu acho que não muda, que é o empenho e a dedicação que o pessoal médico e os auxiliares têm na luta contra uma doença como uma pandemia. Eu acho que isso ficou bem patente, que quer esta enfermeira, quer esta médica, quer a Birdie, que acaba por ser uma auxiliar, têm a mesma dedicação, o mesmo empenho em superar as situações mais nefastas, como nós vemos nos nossos fantásticos médicos, nos nossos fantásticos enfermeiros e nos nossos fantásticos auxiliares e todo o pessoal de hospitalar, que acaba por fazer com que as coisas funcionem, muitas vezes a custo da sua própria saúde, da sua vida pessoal, do seu tempo individual, do estar com a sua família e, portanto, sob esse ponto de vista é um livro também muito interessante. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a Dança das Estrelas. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.